Hebreus 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Eu quero pensar um pouquinho com os irmãos sobre essa expressão pela fé. Pela fé. Eu pedi para o pastor Éder cantar, mas eu não falei a canção. E ele cantou. Ele escolheu a canção certa. Na expressão do texto, pela fé, em todo o texto, todo o capítulo 11, nós vamos encontrar várias vezes essa expressão, pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Pela fé aconteceu isso, pela fé aconteceu aquilo, pela fé Abraão, pela fé Raabe, pela fé, enfim. Muitas expressões dessa, pela fé. Acontece que a fé não está baseada nos sentidos. Porque se a fé estiver baseada nos sentidos, eu sinto e não sinto. E de repente eu posso não estar tão bem naquele dia para sentir, então a minha fé está abalada. Por isso é que a fé não está baseada no sentir, no sentido, porque senão ela produziria uma incerteza. Então guarde isso, a sua fé não pode estar firmada ou embasada ou baseada no sentido, no sentir, sinto que tenho, sinto que não tenho, não, porque senão dá incerteza. A fé está na palavra de Deus, isso sim, a fé está na palavra de Deus, a base dela, o embasamento dela, está na palavra de Deus. Porque pelo próprio texto, no verso 2, nós encontramos isso, que diz, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Então, a fé, através da fé, nós alcançamos a aprovação. Nós temos provações para ser aprovado. Não dá para ser aprovado sem uma prova. Ou alguém aqui que já estudou, já fez o colegial, já fez a faculdade, já fez seu curso técnico, ou está fazendo, passou de ano, ou foi aprovado sem ter alguma prova? Até para as coisas mais simples é necessário ter uma prova. Você vai fazer um bolo e é necessário fazer uma prova. Tem sal? Não tem. Tem muita gordura? Não tem. Tem isso? Não tem. É necessário provar. A pessoa que vai cozinhar, prova. A pessoa que vai... Tudo tem uma prova. Você vai comprar uma roupa. Quem é que compra roupa sem prova? Precisa provar. Se não, devolve, não dá certo. Muito pequeno, muito grande, enfim. Para aprovar, é preciso a prova. E a fé, através da fé, é que se alcança a aprovação, porque a fé, ela é firme fundamento. O que está dizendo esse texto? Firme fundamento. Está dizendo assim, ó, a fé é a base, o lastro, para que tudo nela esteja firmado. A fé é, para nós, uma espécie de um documento que outorga, que nos dá condições de andar, fazer,
reproduzir em Cristo. A fé dá para nós firmeza, porque o texto diz que a fé é o firme fundamento. Então ela dá ao cristão firmeza. Do que, pastor? Daquilo que eu não espero, ou espero, mas não vejo. Poderá acontecer, mas não vejo acontecer. Não está em meu horizonte, mas está no Senhor, porque está na palavra. Pastor, como que está na palavra? Você lembra do Gênesis, quando Deus disse, haja? E disse Deus, haja, e houve. Foi pela palavra que surgiu os mundos, e está no texto. Não é aparente como nós vemos, mas é pela palavra, é pela fé. Deus começou a falar, e através da fala, da palavra dele, surgiu o que temos hoje. A fé nos dá esse embasamento. Um outro ponto, pela fé, houve, porque Deus começou as coisas do nada. Não tinha uma semente para a partir da semente se originar alguma coisa. Não, não tinha nada. Então, pela fé, houve. Amém, irmão? Olha o que eu tenho a dizer aqui para você. Talvez, para mim e para você, não há mais uma alternativa ou uma esperança para tal situação. Mas, escute, pela fé, houve. Então, se houve, haverá. Amém? Se houve, há e haverá. Porque Deus não começou as coisas com algo que já é. Não, Deus começou do nada ou com nada. E Ele trouxe a existência por meio da sua palavra. Deus começa do nada e traz a existência tudo pela sua palavra, inclusive nós. Claro que Deus formou do barro, mas Ele precisou falar que faria. Deus faz acontecer através da fé em nós aquilo que nós jamais podemos imaginar. Como, pastor? Pela fé. Não dá para nós falar de fé ou pensar na fé sem revelar o principal objetivo dela, ou o objeto. Porque senão fica muito superficial. Tudo que eu falei aqui aos irmãos, os irmãos já sabem. E fica, parece que meio genérico. Então eu preciso encontrar o objetivo da fé. Eu preciso encontrar o objeto dela. E primeiro ponto que eu quero que você guarde isso, o objeto da fé é Cristo Jesus crucificado. Esse é o objeto da fé. Porque se a fé sem obras é morta, a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi para a redenção, foi para perdão, foi para fazer valer a fé. Porque como é que acreditariam? Como é que nos daria convicção? Então o objeto da fé é Cristo Jesus crucificado. Esse é o objeto da fé. E o objetivo da fé é que por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, viéssemos a crer e nos aproximar dele. Onde está isso, pastor? Verso 6, olha na sua Bíblia aí se está aberta ainda, capítulo 11 de Hebreus, e o verso 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, ou agradar a Deus em algumas outras versões, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam.
Aleluia! Glória a Deus! Então, o objetivo da fé é que por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, viéssemos a crer e nos aproximar de Deus. Ou seja, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Está no texto. Eu preciso crer pela fé. Pela fé. Tem pessoas que dizem, eu tenho pouca fé. Tem tão pouca fé. Tem uns que dizem assim, eu não tenho sorte. Não é sorte. Eu não acredito. Eu já não acredito mais. Eu já não acredito mais. Deus não faz mais por mim. Deus já não me ouve. Eu já aconselhei pessoas que me disseram isso por muitas vezes. Eu não creio mais, não acredito mais. Deus não tem mais. Eu acho que eu já errei tanto, já pequei tanto, já fiz tanta coisa, que Deus já nem mais ouve. Deus não está mais interessado em mim. Eu já estou condenado. Não, porque é necessário que por meio que o objeto da fé, por meio do sacrifício de Cristo, se aproxime dele. É necessário crer no sacrifício do Senhor para perdão e remissão de pecados. É isso que eu estou dizendo. Pastor, então como eu faço? Eu preciso crer. Você lembra que as cadeias, a cadeia havia se quebrado, se rompido, e o apóstolo estava preso, e o guardião da cadeia iria tirar a sua vida. E o que o apóstolo disse? Crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Nada mais do que revelou a ele a fé, revelou a ele o objetivo da fé. Disse para ele, é necessário crer. Se você crer, vai ser salvo você e toda a sua casa. Aleluia! A base da fé, a base, o firme fundamento, é Cristo e a cruz de Cristo. Se eu me esquecer de Cristo, se eu me esquecer da cruz de Cristo, eu posso ter fé para tantas outras coisas, eu posso ter fé para ganhar, para conquistar, para fazer, para isso, para aquilo, eu tenho fé para ser curado, eu tenho fé para isso, tenho fé para aquilo, mas se a base não for Cristo e a cruz de Cristo, de pouco vale. É por isso que a fé é desenvolvida em nós, é para crer no Senhor Jesus. Eu tenho fé para ser curado? Tenho. Eu tenho fé para conquistar? Tenho. Eu tenho fé para alcançar? É claro que tenho. E o próprio Cristo disse que através da fé faríamos muitas coisas e maravilhas. Mas a maior maravilha de todas é fazer com que o meu ser, o todo eu, possa confiar no Senhor e crer que Ele, através do seu sacrifício, me perdoou, me alcançou, me redimiu, me lavou. Essa parte é difícil. Por isso é que o texto diz, e o escritor aos Hebreus, disse que é necessário se aproximar e crer. Necessário se aproximar e crer que Ele existe, porque Ele vai recompensar. Quem, pastor? Aqueles que estão mais próximo e por consequência da proximidade conhecem mais. Não é assim? Quanto mais próximo da pessoa você está, mais você conhece ela. O casal que decide-se ao casamento, nos primeiros meses, primeiro ano, um está descobrindo ainda sobre o outro, os gostos, as famosas manias, né? E vai. E um quer uma coisa assim, outro quer assado,
e um quer ajudar o outro, mas às vezes não contribui, enfim, e por aí vai, eles vão se ajustando, mas à medida com que o tempo vai passando, e olha se não é assim, irmão, 10 anos de casado, 20 anos, 30 anos, se conhecem tanto, que um pode estar num lado da igreja, outro lado do outro lado, só o olhar já diz tudo o que o outro está querendo. Às vezes eu estou sentado aqui, minha esposa está lá atrás com a Alice, mas um olhar dela, eu já sei que a minha gravata está torta, eu já sei que eu estou sentado numa posição errada, que ela me corrige muito, que às vezes eu fico curvado, enfim, um olhar, não precisou dizer, pelo tempo, é o tempo, estamos há tanto tempo juntos, que já consegue se identificar, conhecer, esse é o conhecimento que Deus quer para conosco, e isso está na fé, porque olha o que diz o verso 3, pela fé entendemos, é a medida com que a fé é exercida, a medida com que a fé é posta diante de nós, nós vamos entendendo, compreendendo. Aí eu fiz uma pergunta, olhando o texto e pensando sobre ele, eu me perguntei, como que os antepassados criam, sem saber, ou sem conhecer Jesus? E eu estou me referindo dos antes de Jesus. Como que Abraão cria? Logo, a resposta veio a mim. Não demorou muito. A resposta veio muito rápido. Porque eles criam e guardavam ardentemente a esperança da vinda do Messias. Quando essa resposta veio em minha mente, eu sei, foi o Espírito Santo que me colocou isso. Eu estava aguardando, a minha esposa tinha saído, eu tinha ficado com a Alice, e eu estava esperando ela chegar, quando eu falei com o Senhor, Senhor, como é que os antepassados criam? Se o escritor aos Hebreus está falando do fundamento da fé, está falando da fé, mas baseado em Cristo, como é que eles criam sem que Cristo existisse? E, esperando ela chegar, o Espírito Santo falou comigo, assim como você está esperando ela chegar, eles criam ardentemente, na esperança de que o Messias estaria sendo providenciado. Vinda providencial do Senhor. Ah, irmão, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do arrebatamento. Ah, eu não pude deixar passar. Eu lembrei do arrebatamento da igreja. Porque se a fé não me mover em direção a Cristo e a cruz de Cristo, como é que eu espero o arrebatamento? Se a fé não me move em direção a Cristo e a cruz de Cristo, qual é a esperança que eu tenho para o arrebatamento? Ou com o arrebatamento? Será que eu realmente espero o arrebatamento? Será que eu não estou trabalhando a minha fé só para viver aqui? Será que eu não estou movendo a minha fé só para conquistar as coisas aqui e para ter as benécias do Senhor sobre mim aqui? Será que eu não estou movimentando a minha fé, ou movendo-me na fé, só para receber bênçãos do Senhor? Não.
eu devo movimentar a minha fé na esperança ardente da vinda do Cristo que sacrificou-se por mim na cruz do Calvário. Eu tenho que mover a minha fé na esperança ardente de um dia me encontrar com o Cristo que abriu os braços e disse: Pai, tudo está consumado. Pai, o propósito está concluído. Pai, tudo que me foi colocado como missão, eu fiz com excelência. Ele disse isso. E disse mais, que Ele iria preparar lugar para mim, que Ele iria preparar lugar para ti, que Ele queria eu, você, todos nós com Ele. É por isso que a fé, irmão, nos move. Esse é o objetivo dela. Não é coisas. Pastor, mas eu estou doente, eu tenho fé para ser curado. Eu sei disso. Mas não é isso que vai mover a sua fé. A sua fé tem que estar baseada, movimentada em encontrar o Cristo ressurreto. Aleluia. Noé ouviu Deus e embarcou com a família toda numa arca. Que loucura para a época. Ele ouviu Deus e embarcou, construiu e foi, se trancou lá dentro. Isso é uma loucura. Quem de nós faria isso hoje? Talvez alguém fará por saber da história, mas se não tivesse acontecido a história, ninguém faria. Abraão recebe a promessa de Deus quanto à sua posteridade, e Sara da mesma forma, e Abraão crê. Abraão recebe um chamado de Deus e sai da terra. Abraão recebe um desafio, uma prova. Lembra que eu falei da prova? Abraão recebe um desafio de uma prova e vai cumprir. Quem de nós, em sã consciência, levaria um filho para um monte para ofertar ao Senhor? Isso é fé, irmão. Pense comigo, eu quero que você pense. Pense comigo, se não é fé ardente na esperança da vinda do Messias. É total. E o Isaac? E o Jacó? E o José? E Moisés, então? Com aquele grupo imenso de pessoas, homens, mulheres, crianças, animais, coisas, barracas, carros de bois, tanta coisa. Era uma dificuldade para movimentar, mas recebeu do Senhor uma missão. E Raabe? Está no texto, mas e Raabe? Ela nem era considerada, ela nem era vista pelos crentes da época, pelos que criam na época, pelos que temiam a Deus na época. Raabe era considerada alguém que não fazia parte desse grupo, mas a fé dela fez com que ela e a família fosse livre da morte. Mas Raabe teve um livramento maior que às vezes nós não comentamos nos nossos sermões, que é o livramento da escravidão do pecado.
Raabe foi livre da escravidão do pecado, porque ela tinha uma vida promíscua, mas foi liberta do pecado pela fé. E Josué? Na verdade, Josué nem está aqui nessa lista. Mas Josué fez parte do contexto de Raabe. Porque Josué recebe do Senhor uma ordem dizendo: o meu servo morreu, você pega esse povo e atravessa o Jordão e vai conquistar a terra que eu dei. Em síntese é isso. E Josué faz uma boquinha e tal, aquela reclamadinha, e Deus diz: eu estou contigo, você não vai perder nenhuma guerra, eu não vou desamparar você. Aí Deus vem forte e diz para ele: não desanime. E Deus diz outra frase: seja corajoso. Sabe, a fé é um F e um E, né, para nós, né? Uma palavrinha tão pequenininha, mas dentro dessa palavrinha tem tudo isso. Não ao desânimo, sim à coragem, à persistência, à firmeza. Está tudo ali. Tudo ali. Josué 1, capítulo 1 e o verso 9, você vai encontrar essas expressões. Deus dizendo para ele: não desanime, seja corajoso, bom ânimo. Isso é fé. Por quê? Porque a fé está baseada na palavra. Na palavra. Aleluia. Não posso sentir se tenho fé ou não. Eu iniciei falando disso. Porque se eu começar a sentir, eu posso ter incertezas, mas ser forte, ser corajoso e não desanimar, é ter certeza que o impossível tornará-se possível. Aleluia. No verso 32 de Hebreus 11, vai relatar ali um monte de gente: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi. Davi, o homem da espada, bom de briga, mas com muita fé. E Samuel, e os profetas, e os demais, e os depois de Jesus, e eu, e você, e os que virão. Agora cá para nós, eu tenho ainda 2 minutinhos aqui, vamos pensar aqui, ó. Agora vamos pensar em nós. Nós temos exemplo, como diz capítulo 12, de Hebreus capítulo 12, diz assim, ó, que nós temos uma multidão de exemplos, e temos mesmo, uma multidão de exemplos. Mas agora, olha para o pastor aqui, pensa comigo uma coisa. Se Jesus não voltar nem hoje, nem amanhã, nem depois, será que nós vamos fazer parte dessa multidão de exemplos? Será que meu neto, meu bisneto, meu tataraneto, vai dizer assim: eu tinha um bisavô, chamava-se William, esse tinha fé, porque isso e aquilo, confiava tanto no Senhor, que apesar dos apesar, a vida dele estava pautada na palavra e em Deus. Não é assim que nós dizemos às vezes dos nossos antepassados?
Eu digo do meu avô. Eu tive um avô. E a nossa pastora, irmã Maria Helena, conheceu ele. O pastor Sérgio também conheceu. Pensa num homem de fé, irmão. Você dizia para ele assim: irmão Juvino, o senhor vai fazer o culto lá na linha Chaga, era um distante. Hoje é um bairro da cidade, na época era só uma estrada com 2, 3 casas. O senhor vai fazer um culto lá? Ele dizia: eu vou. Ninguém quer ir em tal lugar? Eu vou, ele dizia. Mas ninguém quer fazer culto lá na reserva indígena, mas eu vou. E ele colocava uma caixa de som nos ombros, porque não tinha carro, e um violãozinho nas costas, e ia a pé, saía logo após o almoço, no sol quente. Quantas vezes eu vi, inúmeras vezes, e eu brincando por ali, via o vô sair com aquela caixinha de som nas costas, da marca Fran, eu nunca esqueço o símbolo, a marca, e ele ia caminhando, e perdia ele de vista. Chegava lá, alguém emprestava uma bateria de um carro, para ligar os polos e fazer funcionar a caixa de som, porque não tem energia elétrica, e ali iniciava um culto de adoração ao Senhor, sozinho, debaixo de uma árvore. De repente ia chegando 1, chegando 2, chegando 3, e o meu avô tinha um sermão só. Eu louvo a Deus porque eu devo ter uns 2 ou 3, mas o vô tinha um só, e o sermão do vô era o único. João 3,16, ele só sabia pregar isso aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, único, para perecer pelos meus pecados. Na verdade ele estava dizendo: a fé é o firme fundamento. Na verdade ele estava dizendo assim: se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Se você tiver a sua fé baseada, alicerçada na palavra, pode acontecer qualquer coisa ao seu redor, não vai tirar você da presença de Deus, da casa de Deus, não vai tirar você da igreja. Você continuará aqui, mas vou perder isso, vou perder aquilo, não importa. Eu estou firme na promessa do meu Senhor, eu estou firme na minha fé. Pela fé que uma vez me foi dada, nós cantamos aqui, para fazer o quê? Para seguir o Cordeiro de Deus, e a graça de Deus que é enviada, andarei com valor para o céu. Sabe o que é andar com valor para o céu? É valorizar cada passo dado na presença de Deus. Isso é andar com valor. Aleluia. Hebreus 12, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência. Como é que corre com paciência? Eu corro que nem doido, mas com paciência. A Bíblia é cheia de mistério, irmão. Eu já disse aqui, eu gosto de ler a Bíblia em partes, eu fico lendo versículo por versículo, às vezes eu paro e fico meia hora, só naquilo ali. Corramos, olha só, como Deus é maravilhoso. Corramos o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos
Por que com paciência? Porque quem faz as coisas sem paciência pode correr para o lado errado. Não é, Sargento França? Você pode correr, em vez de buscar o abrigo, vai correr para o fogo inimigo. Não é isso? Lá na instrução que se aprende. Você tem que correr, irmão, mas com paciência. Sabe o que está dizendo aqui? Ter raciocínio, saber o que está fazendo. Corre. O inimigo está, mas eu vou correr com paciência no Senhor. Sei para onde estou indo, sei o que estou fazendo. A carreira que nos está proposta, olhando para quem? Para Jesus. O que Ele é? Ele é autor e consumador da nossa fé, ou da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia. Daí o 3, para nós finalizar. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Suportou as afrontas, suportou as agruras, suportou as calúnias, suportou os olhares, suportou. A fé faz isso. Faz você ficar forte, resistente. Não fica titubeando. Para que não enfraqueçais. Então o que eu não posso fazer? Enfraquecer. O que eu não posso mais fazer? Desfalecer. O que eu não posso desfalecer? O ânimo. Então o texto tem tudo para nós. Para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que conservar os meus olhos fixos em Jesus. Eu tenho que conservar o meu coração fixo no Senhor e na sua cruz, que é o sacrifício dele. Conservo ali. Por quê? Porque Jesus não ficou com medo da cruz. A cruz não fez ele desistir. O algoz não fez ele desistir. As chicotadas não fez ele desistir. As acusações infundadas não fez ele desistir. O Pilatos, o isentão, essa palavra está famosa agora nesses dias, né? O isentão, isento, lavou suas mãos, eu não vou pôr a mão aí. Jesus não se importou com esse isentão. A cruz não fez ele desistir, não se importou com a humilhação. Então o que ele fez? Ele estava firme no propósito, a fé. Vão me crucificar, vão me matar, vão me surrar, vão chorar, vai ficar dolorido e tal, mas eu não vou desistir, porque eu tenho um propósito, o Pai me enviou, e eu estou aqui para cumprir, seja feita a vontade tua. Pai, o cálice é dolorido, quer passar o cálice, passa o cálice, essa é a minha vontade, mas todavia, seja feita a tua. Meu Deus, eu quero orar. Eu quero orar por você, irmão, que a sua fé pode estar sendo abalada. Eu quero orar por você, que talvez nunca tinha pensado sobre essa questão na fé, e achava que a fé era só para ser curado, para receber as bênçãos de Deus. Eu preciso ter fé para
fazer os montes se moverem daqui para acolá, eu preciso de fé para transpor as barreiras. Você precisa de fé para chegar no céu. A fé é uma espécie de combustível. Precisa de fé, olhando para Ele, autor e consumador